Hortaliças, 8 dicas para o cultivo. Esse é o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato ou já quer te convidar? Seja bem-vindo aqui no nosso canal, se inscreva conosco, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social, venha fazer parte da nossa família. Hoje falando sobre hortaliça, 8 dicas para o cultivo, em especial hoje falando sobre a forma hidropônica ou a hidroponia. Então, meus amigos, em qualquer tipo de cultivo, as plantas precisam de centenas, ou seja, de certas condições para o seu desenvolvimento e também para o crescimento. Então, em hidroponia, é possível prover todos esses, independente do solo, que é a fonte maior de patógenos, e ainda fornecer uma proteção às intempéries mais fortes por meio de casa de vegetação ou estufas. Então, nesse vídeo aqui, vamos abordar alguns fatores e sua importância que certamente irão ajudar a iniciar ou aperfeiçoar o seu cultivo de hortaliça hidropônica com sucesso, tá ok? Então, como eu prometi 8 dicas, vamos começar a primeira aqui, ó. Primeiro, né? Luz solar direta. Então, meus amigos, as hortaliças em geral precisam de uma radiação direta e não apenas claridade, pois é através da luz solar que as folhas das plantas adquirem energia para fazer a fotossíntese. Portanto, quanto menos luz, menor o crescimento, entendeu? E quanto mais luz, mais possibilidade aí do sucesso na sua hortaliça. Dica 2. Escolha bem aonde sua planta irá ser cultivada. Então, meus amigos, com a hidroponia, não utiliza o solo. A planta precisa de um apoio para firmar suas raízes e retirar da solução nutritiva os elementos que precisam enquanto mantém suas folhas recebendo a luz solar. Uma opção são os perfis de dupla camada, pois eles possuem a parte superior e lateral em branco e o corpo em grafite, evitando a entrada de luz, diminuindo o aquecimento do perfil, mantendo a temperatura da solução nutritiva e, consequentemente, a oxigenação. Dica 3. Mantenha as plantas em um ambiente ventilado, pois as plantas necessitam de oxigênio para se alimentarem. Então, elas retiram do ar ou da própria solução nutritiva o oxigênio dissolvido. Por isso, quanto mais oxigênio dissolvido na solução, melhor a absorção dos nutrientes. Elas também retiram do ar o carbono, né, o CO2, que precisam para elaborarem os compostos que precisam, como aminoácidos e proteínas. Por isso, é importante que o ar onde as plantas estão esteja sempre renovado. Nessa etapa, é fundamental escolher a estufa correta para que se tenha uma boa ventilação para ajudar a planta a se alimentar, transpirando pelas folhas e sugando pelas raízes. Dica 4. Mantenha uma solução nutritiva ajustada e utilize ingredientes de qualidade. Na hidroponia, como não há utilização do solo, é necessário preparar uma solução nutritiva para que as plantas alimentem-se, pois elas precisam de elementos químicos que serão combinados com o CO2 para criar compostos orgânicos utilizados na estruturação das raízes e folhas. Essa composição e concentração dos nutrientes é que irão determinar a saúde, tamanho e grau de crescimento das plantas. Dica 5. Acidificação e alcalinidade. O pH, potencial de hidrogênio, influencia no comportamento de certos elementos. Seu controle permite que as plantas alimentem-se corretamente e não fiquem carentes de nutrição. Ela varia de 0 ácido até 14 alcalino, sendo 7 neutro. Em hidroponia, o ideal é trabalhar com pH entre 5,5 e 6,5, pois nessa faixa é onde temos a maior disponibilidade de nutrientes e caso não esteja em um nível adequado, alguns elementos não se dissolvem e se precipitam. Para medir o pH é utilizado o pH-ômetro. Dica 6. Meça a condutividade da solução, pois a condutividade é a forma de medida da condutividade elétrica de uma solução contendo íons em suspensão. Ela nos permite ter uma ideia de concentração de nutrientes na solução nutritiva e dessa forma podemos medir o nível de consumo dos nutrientes pela planta e fazer as reposições adequadas para assegurar
que a planta sempre tenha à sua disposição todos os nutrientes necessários. Para isso, utilizamos um aparelho chamado condutivímetro. Dica 7. Esteja sempre atento à temperatura da solução, pois a temperatura também pode provocar uma deficiência nutricional nas plantas. Embora elas suportem temperaturas baixas, alguns elementos não são absorvidos, como por exemplo fósforo, caso a solução esteja inferior a 15 graus centígrados, além de se ter uma perda de oxigênio em temperaturas altas. Sendo assim, a temperatura da solução nutritiva não deve passar dos 30 graus centígrados. Dica 8 e por fim, faça a análise da água constantemente, pois a água é o elemento mais importante no processo de cultivo hidropônico de hortaliça. Ela precisa de ser pura e potável, embora a água encanada possa ser utilizada também depois de um descanso de um dia para que o cloro evapore. Desse modo, é necessário fazer uma análise para identificar possíveis minerais em excesso que possam ser prejudiciais às plantas. Atenção! Água de rios e lagos podem não ser tão viáveis, pois suas características não mantêm um padrão e isso exigirá uma análise mais frequente e atenção dobrada. O resultado positivo do cultivo de hortaliças e hidroponia, em geral, depende de uma série de cuidados, não só da manutenção durante a plantação, como no planejamento também, e uma boa análise financeira e estudos, é claro. Somados eles, contribui para que o produtor tenha os melhores resultados e produto de qualidade aí na produção, né, da hortaliça aí através da hidroponia, ok, meus amigos? Então, essa foi as nossas 8 dicas de hoje para você aqui. Espero que você gostou. Se você gostou, deixa o like no nosso vídeo. Se inscreva conosco se você não está inscrito ainda. Ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que outros amigos seus saibam dessa informação e venham fazer parte aqui da nossa família. Então, um grande abraço para você. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo de 2023, de muita bênção para todos nós.